Bom dia, povo de Deus, tudo bem com você? Que o Senhor Deus possa te abençoar e trazer sobre você a paz do Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, nós estamos aqui em mais uma palavra do dia e hoje nós vamos estudar Marcos capítulo de número 8. Graças a Deus, gente, o mês de novembro aí nós concluímos o Evangelho de Mateus e dezembro vamos concluir o Evangelho de Marcos para que em janeiro nós possamos estudar Lucas e em fevereiro João. Aí a gente encerra os 4 evangelhos para a glória de Deus. Eu sei que tem muita gente que está animada, eu sei que tem muita gente que já desistiu à beira do caminho, mas você que está aqui me ouvindo é porque você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus. Não esquece já, deixa o teu pedido de oração aqui para a gente estar orando, tá bom? Você que ainda não é inscrito, eu te convido para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que todo dia quando a gente entrar às 6 da manhã na palavra do dia, você possa ser chamado, em especial também, quando nós entrarmos na oração das 6 horas da tarde, das 18 horas, você possa também ser notificado pelo canal do YouTube e ser chamado para orar conosco. Lembrando que hoje é quarta-feira, nós vamos orar na campanha das 18 horas pelo mês de março. Nós começamos o nosso projetando aí na segunda-feira. O nosso projetando vai do dia 6 ao dia 17 de dezembro. Nosso projetando 2022. Na segunda-feira nós oramos pelo mês de janeiro. Terça-feira oramos pelo mês de fevereiro e hoje, às 6 da tarde, vamos orar pelo mês de março. Você já fez sua carta? Você já se preparou? Você já projetou? Se não, ainda dá tempo, porque a campanha ainda não terminou, tá bom? Vem projetar comigo, vem orar comigo e eu creio que os céus vai nos abençoar. Você tem muita coisa para projetar, você tem muita coisa para rascunhar de Deus na sua vida. E enquanto você projeta e você ora, Deus vai realizando todos os teus sonhos e todos os teus projetos, amém? Marcos capítulo 8, vamos ler a palavra, gente, em nome de Jesus. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si aos seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se eu deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderemos alguém satisfazer o de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disse-lhes: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomou os 7 pães, e tendo dado graça, o partiu e deu-lhes aos seus discípulos para que pudessem ir adiante deles. E puseram-se adiante da multidão, tendo também uns poucos peixes, e tendo dado graça, ordenou-lhes também que lhe o pusesse adiante. Comeram e saciaram-se dos pedaços dos despojos, levantaram 7 cestos, e os que comeram era quase 4.000, e os despediu. A partir do versículo 10 ao versículo de número 21, o fermento dos fariseus. Vamos ler. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco, não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes.
e arrojaram-se entre si, dizendo: por que não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que arrazoiais que não tendes pão, não considerastes nem comprardes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos, mas não vê, tendo ouvido, mas não ouve, e não vos lembrais, quanto parti os 5 pães entre os 4, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram 7. E eles lhe disse: como não entenderdes ainda? Do versículo 22, gente, ao 26, a cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe o cego, e rogando-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levantou e levou para fora da aldeia e cuspiu-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E lavando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores andando. Depois tornou a limpou-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe, e distinguia a todos. E mandou-lhe para casa, dizendo: não entreis na aldeia. Versículo 27 ao versículo 33, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe os seus discípulos, dizendo: quem dizei os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros diz que tu és profeta. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe, importando que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes, pelos sacerdotes, por todos os escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, mas ele virou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não repreendeste as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz, versículo 37 ao versículo 38. E chamando-se assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar-se a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim ou do evangelho, salvará a sua vida. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos, com os santos anjos dos céus. Queridos irmãos, o capítulo 8 é continuação da operação dos milagres e do ministério de Jesus. O capítulo 8 vai começar falando sobre a multiplicação, a segunda, na verdade, multiplicação dos pães e peixes, aonde Jesus vai alimentar ali mais uma vez uma grande multidão, vai operar mais um milagre. Do versículo 10 ao versículo 21, Jesus vai ter mais um embate ali com os fariseus, que começaram
a pedir de Jesus um sinal, queria que Jesus realizasse um sinal. Só que Jesus foi bem sucinto na sua resposta. Ele disse: eu não vou operar sinal para uma geração adúltera, uma geração má, uma geração que tem um coração duro, mas pede um sinal. Eu não vou operar. Então Jesus deixou eles e entrou no barco e seguiu a sua viagem. Do versículo 22, Jesus vai descer do barco e chegar na terra de Betsaida. Ali em Betsaida, o povo vai trazer para Jesus um cego. Jesus vai impor as mãos sobre o cego e vai curar aquele cego. Do versículo 27 ao versículo 33, Jesus agora está com os seus discípulos na aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus conversando, pregando, ensinando os seus discípulos, Jesus faz uma pergunta e diz assim: gente, quem é que o povo diz que eu sou por aí? Aí alguns discípulos disseram: mestre, alguns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu é o Elias, outros dizem que tu é algum dos profetas. Aí Jesus disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é que eu sou para vocês? Então Pedro, que era sempre mais afoito, mais para frente, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus vai dizer: disseste bem, Pedro. Tu disseste com sabedoria, eu vejo que o que tu fala não é do homem, é pelo Espírito de Deus. Então depois Jesus, após ele conversar com os discípulos, ele começa a falar acerca da sua morte. Jesus vai dizer: olha, o Filho do Homem vai precisar padecer, eu vou ter que ser entregue aos anciões que vão me rejeitar, aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, eu vou ser maltratado, porém ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu preciso cumprir o chamado do meu Pai. Então Pedro vai repreender Jesus, vai falar: não, Jesus, o Senhor não pode morrer, o Senhor não pode acontecer isso. Então Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: aparta-te de mim, Satanás, porque eu vejo que tu não compreende agora as coisas de Deus, mas tu fala pelos homens. Do versículo 34 ao versículo 38, Jesus vai falar, gente, sobre a cruz que cada um de nós devemos carregar. Ele começa dizendo: olha, todo mundo que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Jesus vai trazer uma advertência sobre a volta dele, no versículo 36, quando ele diz: de que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o resgate que o homem pode dar pela sua alma? Pois nós vivemos entre uma geração adúltera e pecadora. E todo aquele que me envergonhar do meu evangelho, envergonhar da minha palavra, eu também me envergonharei dele o dia em que eu vier buscar a minha igreja. Então esse é o resumo do capítulo de número 9. Perceba que agora, para nós, a compreensão de Marcos se torna mais fácil, porque praticamente tudo que nós lemos em Mateus vem se repetindo em Marcos. Então essa explicação não tem necessidade de se aprofundar um pouco mais, até porque todo esse contexto em que nós lemos aqui, nós lemos também no Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos orar, gente, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te agradecer por esta palavra de fé, nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Muito obrigado pela tua graça, pela tua infinita bondade e misericórdia. Eu te peço que o Senhor fica conosco, nos dá aí um restinho de semana de bênção e que o Senhor possa abençoar a nossa palavra de fé, onde hoje nós estudamos Marcos capítulo 8. Abençoa também a nossa oração da tarde, onde nós vamos orar pelo mês de março. Abençoa os sonhos, os projetos. Cobre a vida desse homem e desta mulher com teu sangue, aquele que está aqui nesta manhã estudando comigo. Dá da tua graça para o teu povo e não despeça os de mão vazia, mas multiplica, Pai, sobre eles
a tua bênção. Assim eu oro e te peço, em o nome de Jesus. Querido, não esquece de deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei, o teu pedido de oração. E eu espero você daqui a pouco, às 18 horas, no altar das 18 horas, orando pelo mês de março aqui no nosso Projetando, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.